Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora as atrações do programa de hoje. Saiba como manter o cérebro ativo para garantir uma boa memória ao longo da vida. Pequenos, mas em dia com a segurança no trânsito. O cinto para não cair no chão. O Edição Saúde começa agora. Áreas da pesquisa e do conhecimento estão cada vez mais convictas de que a qualidade de vida do indivíduo está diretamente associada à saúde do cérebro. Este órgão extenso e complexo faz parte do sistema nervoso central e tem uma imensa responsabilidade no comando do corpo humano. O cérebro é o órgão mais nobre do nosso organismo. Toda a nossa capacidade de visão, de audição, de percepção do mundo à nossa volta ocorrem em função das necessidades do nosso cérebro. O funcionamento dos nossos órgãos internos depende em grande parte do funcionamento do tecido nervoso. O cérebro representa apenas 2% do peso do corpo, mas consome uma alta taxa de energia. 20% do sangue é encaminhado para ele. São 100 bilhões de células nervosas que se comunicam e permitem a execução das atividades do nosso dia a dia. Os exercícios que aumentam a captação de oxigênio, que são os exercícios conhecidos como exercícios aeróbios, a corrida de longa duração, pedalar bicicleta, natação de longa duração, que esse estímulo aeróbio frequente determina a proliferação de alguns vasos que podem aumentar a circulação no sistema nervoso central. Os neurônios se renovam constantemente para proporcionar o bom andamento das funções cerebrais. Com a idade, o sistema envelhece e é o nosso estilo de vida que vai fazer a diferença para que o cérebro continue ativo. Os neurônios novos são produzidos, isso é importante que se diga, eles são produzidos sob demanda. O que significa que se eu mantenho o meu cérebro inativo, eu não estou mais tentando resolver problemas. Eu me aposentei, fiquei em casa e eu não estou mais chamando novos neurônios para as áreas do cérebro que são usadas para resolver problemas. Esses novos neurônios vão continuar a ser produzidos na medida em que nós soubermos enfrentar os nossos problemas, mantendo acima de tudo a tranquilidade. As pessoas tranquilas, e que têm esses traços de personalidade como altruísmo, capacidade de não guardar ressentimentos, capacidade de guardar gratidão, elas passam longe de doenças neurodegenerativas, tais como Alzheimer. Elas se mantêm lúcidas numa idade bem avançada. No trabalho, o ideal é executar as tarefas sem pressões excessivas. Então não é, na realidade, como muitas empresas pensam, impondo um estresse de demanda de produção de trabalho que eleva o estresse dos funcionários a um nível fisiologicamente inaceitável, que vai se conseguir retirar desses funcionários a melhor condição de trabalho. Esse ato de criar na sua mente alguma coisa, isso é o maior estímulo para a produção de novos neurônios. Assim como é um grande estímulo para a produção de novos neurônios, o aprendizado de coisas novas. Um dos grandes tesouros que o cérebro armazena é a memória. São as lembranças, retenção de dados e informações que formam nossa experiência de vida. Permite-se a existência de pelo menos 3 tipos de memória. Uma memória de curta duração, depois você teria uma memória de período de duração intermediária, que envolve, na verdade, a retenção de informação por algumas horas ou alguns dias. Memória de longa duração, que essa sim seria de duração ilimitada, uma vez formada, ela está definitivamente arquivada no sistema nervoso. Uma memória de habilidades perceptomotoras, como, por exemplo, andar de bicicleta, dirigir um carro, datilografar, tocar um instrumento musical. Manter a memória a pleno vapor deve ser o principal objetivo para quem quer ter esse mecanismo saudável. Algumas tarefas podem contribuir imensamente para alcançar esse resultado. Então, ler, especialmente livros que exijam uma atenção maior, que exijam uma reflexão maior ou que estimulem a imaginação. Jogo de xadrez, palavras cruzadas são normalmente atividades tidas como atividades que estimulam o funcionamento cerebral. Se a pessoa, ao terminar de ler uma página ou duas, ela tentar se recordar daquilo que ela leu e tentar criar uma espécie de pequena síntese, um pequeno resumo, não precisa ser escrito, pode ser na sua própria memória. Isso contribui brutalmente. Você joga baralho, se você joga jogo da memória, se você faz palavra cruzada, você também mantém a memória melhor. Isso é recomendado, porque você está estimulando.
Para trabalhar com eficiência, o cérebro tem que renovar o seu estoque de neurônios e esta produção está intimamente ligada à qualidade dos nutrientes que ingerimos. A glicose é fundamental para o tecido nervoso, né? O tecido nervoso não tem praticamente uma alternativa à glicose. Ela não consegue usar como combustível, entre aspas, como fonte de energia, outras substâncias além da glicose. Existe uma substância chamada colina. Quando um pesquisador da Universidade da Carolina do Norte administrou essa substância chamada colina para ratas prenhas e demonstrou que os ratinhos nasciam com milhões de neurônios a mais. Existem pesquisas que demonstraram que o ginkgo biloba tem um fator discreta a moderadamente favorável sobre a proteção do tecido nervoso. A alimentação do cérebro não tem segredos. Para ter uma seleção de neurônios cada vez mais novos, inclua no cardápio óleo vegetal, peixes ricos em ômega 3 como o salmão e a sardinha, ovos e leite, vegetais como a couve-flor e o brócolis, sementes como pistache, amendoim e castanha de caju e frutas como laranja, morango e melão. O sol produz na pele a vitamina D. A vitamina D mantém a vitalidade das células nervosas. Ela produz defesas antioxidantes no cérebro que previnem doenças neurodegenerativas. E se por um lado o álcool e o fumo são comprovadamente vilões que destroem a capacidade de funcionamento dos neurônios, por outro há também o prejuízo do cozimento excessivo das carnes que ingerimos. Se descobriu que durante o cozimento de carnes se produzem substâncias neurotóxicas capazes de produzir degeneração de células nervosas. Quanto maior o tempo de cozimento, é pior. A atividade física é também a grande aliada para um cérebro em forma. Mantenha a atividade física regular, por exemplo, caminhadas vigorosas por 40, 50 minutos, 4 ou 5 vezes por semana, ou 40 minutos de natação, com intervalos para descanso, mas 40 minutos de natação 2 ou 3 vezes por semana, associado com caminhadas. Essas atividades que envolvem um maior nível de concentração, um maior nível de atenção, um maior nível de coordenação na reprodução de um movimento, elas estimulam muito o cérebro. De uma ginástica, de um jogo de tênis, ou de uma ginástica localizada como um pilates, um trabalho postural tipo RPG, eu estou trabalhando muito a parte de atenção e de coordenação e não estou trabalhando tanto a parte metabólica, digamos. O funcionamento do cérebro é tão engenhoso que mesmo sem que o corpo se exercite, o cérebro pode reproduzir o movimento mentalmente e promover um certo bem-estar. Treinamento autógeno, onde a pessoa está machucada, por exemplo, ou está muito cansada e sabe que não vai treinar, então ela deita e não faz atividade física, mas ela fica mentalmente reproduzindo todos os passos de um determinado movimento. O exercício vai fazer o seu computador, o seu sistema de controle funcionar melhor e a sua máquina, o seu organismo também funcionar melhor. E o indivíduo cuidar bem do seu sistema nervoso, ele estará garantindo melhor memória, melhor controle de atenção, melhor capacidade de raciocínio e maior capacidade de resolver problemas. Portanto, a gente poderia considerar que sua inteligência é maior. Para saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, é só acessar o link do programa Edição Saúde no site da Mix TV. No próximo bloco, criança segura é criança que tem cadeirinha especial para ser conduzida no trânsito.